Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. E antes de começar o caso de hoje, não esquece de deixar o like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Agora, bora pro caso de hoje. Nerica Ferreira Pires da Conceição Loureiro tinha 30 anos de idade na altura do caso, natural de Malange, mas morava em Luanda e tinha dupla nacionalidade, Angola e Portugal. Filha de José Pires da Conceição, um policial reformado, e Beatriz Pires da Conceição, uma funcionária reformada da Sonangol. Nerica era advogada funcionária da Sonair e era casada com Lopo Fortunado da Silva Pereira Loureiro, mais conhecido por Loló, nascido em Luanda no ano de 1975. Lopo viveu os seus primeiros anos de vida com os seus pais, primos, tios, avós e amigos no famoso bairro Popular, na rua de Loule, onde fez seus estudos primários e começou o ensino médio. Passou por Portugal, onde frequentou a 12ª e depois foi pela Escócia fazendo a sua formação superior. Em 2010, com 35 anos de idade, Lopo era funcionário do Banco de Poupança e Crédito, BPC, estava prestes a abandonar este posto para integrar o Departamento de Negociações da petrolífera angolana Sonangol. Lopo foi descrito por familiares, amigos e colegas como uma pessoa muito calma, cheia de amor ao próximo, humilde, respeitoso, paciente e dedicado nos seus afazeres. O casal morava junto fazia já 5 anos. Em 2010, o caso é 2010, não sei se isso mencionei no princípio, acho que esqueci, mas o caso aconteceu em 2010. E em 2010 o casal estaria a completar 5 anos a morar juntos e tinham 2 filhos, que eram a Nayô, de 2 anos de idade, e o Ângelo, que tinha 10 meses de idade. Até onde a família de Lopo sabia, eles estavam bem, não tinham qualquer problema. O Lopo sempre foi um bom marido e um bom pai e cuidava muito bem da família. Entre os dias 15 a 16 de março, Nerica teria viajado para Portugal na companhia da sua mãe e dos seus 2 filhos para aproveitar os seus 15 dias de férias e, para além disso, ela ia aproveitar fazer algumas consultas médicas. Então, no fim desses 15 dias de férias, ela voltou para Angola no dia 31 de março de 2010, na companhia da sua mãe e dos seus 2 filhos. Eles vieram em um dos aviões da TAG por volta das 18h40. Então Lopo foi pegar eles no aeroporto e, depois de deixarem a mãe da Nerica na sua residência, o casal, junto dos filhos, foram para o seu apartamento no bairro Nova Vida. Naquela mesma noite, por volta das 21h45, Lopo ainda chegou a conversar com um colega de trabalho, contando-lhe que a sua família havia chegado bem de Portugal. Por volta das 2h30, a Nerica teria pegado os seus 2 filhos, colocado eles no carro e dirigido até a casa dos seus pais na Manhanga. E, tendo chegado lá, ela teria deixado os filhos no carro e subiu até o apartamento dos pais para informar que teria esfaqueado o marido. Ela estava com um pijama ensanguentado e parecia meio que em pânico. Em seguida, ela foi para a Embaixada dos Estados Unidos da América com o mesmo pijama ensanguentado para pedir asilo. Ela chegou à embaixada por volta das 3h45 e disse que estava a ser perseguida e ameaçada de morte. Ao ver o seu estado de choque, a Polícia Nacional que lá se encontrava tentou acalmá-la e a embaixada informou a ela que não podiam ajudá-la. Em seguida, ela foi à embaixada portuguesa por volta das 4h30 e lá ela teria que esperar que os serviços diplomáticos abrissem. Então ela voltou para o carro e lá ela ficou por algumas horas, tanto que durante esse tempo ela chegou a ligar para uma colega e contou que ela teria esfaqueado o marido. E mais tarde o cunhado dela apareceu, que era marido da irmã, e levou ela de volta para a Embaixada dos Estados Unidos, onde ela acabou sendo detida por agentes da polícia, que levaram ela até a 2ª esquadra da Polícia Nacional. A polícia tomou conhecimento do homicídio por meio da senhora Beatriz, que é a mãe da Nerica, que, enquanto a Nerica fazia todos aqueles movimentos, se deslocou até a casa do casal para poder constatar o que a filha tinha lhe contado e acabou por ligar à polícia e denunciar o crime. Lopo recebeu da mulher 10 golpes à faca e tesoura nas regiões do pescoço, tórax e abdômen. Familiares de Lopo e investigadores chegaram a acreditar que ela não teria feito aquilo sozinha por conta da dimensão do crime e diziam que ela só conseguiria fazê-lo se tivesse dopado o marido antes.
E o que mais não se conseguia entender eram os motivos que levariam Nerica a cometer tal crime contra o seu próprio marido. Familiares da vítima dizem não ter conhecimento de qualquer problema que eles teriam tido. Eles realmente pareciam um casal muito feliz. Já os familiares da Nerica recusaram-se a prestar qualquer informação à imprensa, alegando que a imprensa não ajudou em nada no esclarecimento da verdade e que divulgou de princípio informações deturpadas. Então todo mundo estava naquela de tentar entender o que teria se passado para que Nerica tivesse tomado atitudes tão violentas. Muita gente presumia muita coisa, mas a única pessoa que podia explicar o que realmente aconteceu era a Nerica. Mas a Nerica não deu qualquer justificação, ela simplesmente se manteve calada. No primeiro contato com a psicóloga da DENIC, que atualmente é o SIC, Serviço de Investigação Criminal, ela disse logo de princípio que estava em estado de choque, por isso foi orientada a não falar, sem especificar o nome da pessoa que lhe deu tal orientação. Mas ela repetia várias vezes em voz baixa a frase "por que é que matei o meu marido se estava tudo tão bem?". Então o advogado de Nerica alegou que a sua cliente padecia de insanidade mental e por conta dessa alegação Nerica foi alvo de 3 estudos em diferentes fóruns profissionais. No dia 12 de maio de 2010, análises feitas por 2 médicos especialistas em cardiologia e neurologia determinou que o cérebro e o tronco não apresentavam qualquer alteração, mas ela apresentava EEG anormal e sinais de atividade epileptifone. 5 dias depois, Nerica Loureiro voltou a ser vista no Hospital da Psiquiatria de Luanda por uma equipe de 3 médicos que concluiu que a arguida não sofre de qualquer doença mental, tendo mesmo adiantado que poderia assumir as responsabilidades que lhe forem atribuídas. De todos os exames, o que terá dado sustento à tese de que ela sofre de alguma perturbação mental foi um exame feito no Departamento de Serviços Prisionais pelo médico psiquiatra Rui Pires no dia 26 de maio de 2010. Ao longo do depoimento, Nerica revelou ao médico que não se lembrava de nada, que a única coisa que lembra era que o seu marido teria pego a filha de 2 anos para ir dar banho e depois sentiu que o marido ria-se dela e também lembra de ver a mão da sua filha nos órgãos genitais do pai. E alega que já não se lembra de mais nada para além disso e que acabou por saber da morte do marido por terceiros. Ela teria dito também que nos últimos tempos se sentia muito tensa e achava que todo mundo falava mal de si, tanto no trabalho como nas lojas que ela passou em Portugal. No relatório apresentado, o perito forense considerou que a Nerica apresentava sinais de desatenção, parcial orientação no tempo e no espaço, para além de estado mental alterado. O psicólogo Rui Pires concluiu ainda que, por causa da sua perturbação mental grave, era incapaz de entender o que ela estava a fazer quando matou o marido. Os familiares da mesma também estão convencidos de que Nerica andava com alguma alteração mental. Disseram ao médico Rui Pires que um grupo de prisioneiras reclamou com a família que na prisão de Viana a arguida apresentava comportamentos anormais, fora o desejo de acariciar os seios das suas colegas. Mas após passar por vários especialistas, ao nível do tribunal ficou provado que ela gozava de perfeita saúde mental. Apesar disso, no julgamento que teve início no dia 16 de fevereiro de 2011, o advogado de defesa da Nerica pediu ao juiz que suspendesse a sessão, alegando insanidade da sua cliente. Na sessão, Nerica trajava o uniforme da cadeia e penteou o cabelo. Ela parecia meio que assustada, arregalava os olhos. Para se movimentar, ela tinha que ser sustentada pelas funcionárias dos serviços prisionais e ela parecia estar em grande estado de choque, tanto que não conseguia pronunciar nenhuma palavra e não conseguia se sentar direito sozinha. Mas era uma altura em que ela já tinha feito exames, vários exames, e esses exames provavam que ela estava bem mentalmente para responder às acusações. Então esse pedido do advogado não foi bem visto nem pelo representante do Ministério Público, nem pela advogada de acusação. Mesmo assim, aquela sessão foi suspensa para novos exames. E nesses novos exames, 2 médicas do hospital psiquiátrico constataram que ela não estava louca como alegava a defesa. Além disso, foi detectado a ingestão de um fármaco de nome risperidona, habitualmente receitado para os doentes de esquizofrenia, e as médicas concluíram que ela tomava esses remédios para parecer louca. Segundo rumores que circulavam, Lopo poderia ter sido assassinado por ser gestor de contas do Banco BPC. Logo, era uma das pessoas fundamentais no esclarecimento de alguns casos no processo BNA
que decorria na época. Então, nessa teoria, Nerica teria sido uma testemunha da morte do marido, mas lhe disseram que se denunciasse, ela perderia todos os membros da família. Então estavam na mesa 3 hipóteses. A primeira era de que Nerica teria assassinado o marido porque este teria abusado sexualmente da sua filha mais velha, de 2 anos de idade, que era a Nayo. E até lembro que um site dizia que quando a Nerica foi à casa dos pais anunciar que havia assassinado o marido, ela disse: "Mãe, olha só o que eu fiz, matei o Lopo porque violentou a Nayo." Mas eu não sei se de facto foi assim que ela anunciou ou não, se as informações daquele site estavam corretas ou não. Mas tem aquela questão de que a própria Nerica teria dito ao médico que a única coisa que ela lembrava era que o marido teria ido tomar banho à criança e a criança teria passado a mão no órgão genital do pai. A única coisa que eu achei estranho nessa explicação que ela deu era o facto do marido ter pegado a criança na madrugada para ir tomar banho. Isso não faz nem um pouco de sentido. Mas enfim, foi o que ela disse. A segunda hipótese era que a Nerica não estaria muito bem da cabeça mesmo para ter que cometer esse crime do nada. E a terceira hipótese era de que alguém teria assassinado o marido e ela assumiu o crime por medo de perder membros da família. Nenhuma outra hipótese foi levantada, alguns sugeriram até traição, mas Lopo não parecia ter perfil de um homem capaz de trair a sua esposa. Como eu disse, a família descreveu ele como uma pessoa totalmente diferente de alguém capaz de trair. Inclusive, a família descreveu ele como uma pessoa totalmente incapaz de abusar da sua própria filha. Embora que se diz, né, que pedófilos não têm perfis, isso deve ser levado em consideração. Realmente pedófilos normalmente não têm perfis. Mas enfim, né, essa história tá meio que esquisita, meio que estranha. Até agora eu não estou a entender, nem vou conseguir vos explicar o que realmente aconteceu aí. Finalmente, no dia 23 de março de 2011, Nerica Ferreira Pires da Conceição Loureiro foi considerada culpada pelo crime de homicídio qualificado pelo Tribunal Provincial de Luanda e condenada a 17 anos de prisão e a pagar 3.500.000 kwanzas de indemnização à família da vítima e 70.000 kwanzas de emolumentos ao Estado. A favor da ré foram dados como atenuantes o bom comportamento, o fato de ser mãe de 2 filhos menores, bem como a sua personalidade e as circunstâncias da ação. O juiz explicou que não se provou em julgamento o porquê da prática do crime, nem o que se passou nos momentos que o antecederam, porque ninguém o presenciou, nem se sabe ao certo em que circunstâncias se produziu. Também não se provou que a ré teria premeditado o crime. A sentença lida pelo juiz da causa, Manuel Antônio de Moraes, da 7ª Seção de Crimes, não agradou nem a família da vítima, nem a família da acusada. Entretanto, os advogados, tanto de acusação como da defesa, disseram que iam interpor ao Tribunal Supremo, no qual um dos lados pediria a redução da pena e o outro pediria prisão maior por considerar que se tratava de homicídio qualificado. Mas as duas partes não tiveram sucesso nos seus objetivos, então Nerica ficou por 17 anos de prisão mesmo. Então, no dia 24 de outubro de 2017, 6 anos depois dela ter sido presa, Nerica foi posta em liberdade condicional, sem possibilidade de se ausentar do país. Mas no dia 23 de janeiro de 2019, após 1 ano e 3 meses a gozar da liberdade condicional, Nerica viajou para Portugal junto dos seus pais e de uma irmã mais nova. E até os dias de hoje não se sabe o que é feito dela, provavelmente ainda continua em Portugal. Afinal, não vejo motivos para ela voltar em Angola, tendo em conta que ela meio que fugiu de Angola. E se não estou em erro, os filhos do casal acabaram por ficar sob custódia da família de Lopo. Bom, este é o caso que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que vocês ficaram assim meio que confusos. Eu também fiquei confusa, acreditem. Eu também estou bem baralhada assim como vocês. Não consigo entender o que se passou naquele momento. Não consigo, sei lá, estou aqui a me matar da cabeça do tipo, o que ela fez, por que ela fez isso, o que aconteceu? Qual é a verdade? Mas infelizmente esse caso não tem resposta e parece que nós vamos mesmo ficar sem respostas. Bom, espero que vocês tenham gostado do caso. E se você gostou, não esquece de deixar o like e subscrever no canal. Se tu ainda não és inscrito, deixa aqui nos comentários o que você achou do caso e qual é o caso que você gostaria de ver nos próximos vídeos. E até a próxima!